Verdadeiramente, ó Deus, o teu altar está edificado em nossos corações. Amém, Jesus. E nós queremos magnificar o teu nome, porque nós reconhecemos a tua soberania, o teu domínio, o teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela tua presença no nosso meio. Obrigado pelo mover do teu Espírito. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. A tua presença traz a atmosfera de santidade, onde o teu nome é exaltado e glorificado. Por isso nós nos alegramos na tua presença, porque a tua presença é fonte geradora de vida. Obrigado, ó Deus amado, por esta manhã reservada, ó Deus amado, para que tivéssemos esse encontro contigo. Nos alimenta, nos fortalece, meu Senhor, nos vivifica, nos restaura, nos anima, nos dá força, Pai, porque nós dependemos de Ti para todas as coisas. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. São 9 horas e 53 minutos, é isso? Aí eu vou até que horas? Até 11, é isso? Eu vou até 11h30. Vocês vão me suportar até 11h30? Vocês estão preparados para isso? Meu Deus, dá graça ao teu povo, meu Senhor. Meu Pai do céu. Queridos, a pastora Cláudia me falou que vocês têm meditado sobre o Espírito Santo. E eu fiquei pensando numa palavra para trazer nessa manhã e compartilhar com vocês. E eu fiquei buscando uma palavra que pudesse falar mais sobre o Espírito Santo. E eu entendi que essa palavra, ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Ou seja, a Bíblia toda está falando sobre o Espírito Santo. Então é um desafio e tanto a gente selecionar que porção a gente vai utilizar para falar do Espírito Santo, porque ele está desde o início. Eu separei aqui um ponto de partida, mas eu não faço ideia de onde a gente vai parar. Eu sei como a gente vai começar, mas como a gente vai terminar, eu não sei. Está sob a direção do Senhor. Amém? Eu gostaria de iniciar compartilhando com vocês a palavra que está escrita em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, está pouco antes de Apocalipse. 1 João, é a carta do apóstolo João. 1 João, capítulo de número 5. 1 João 5. Faremos a leitura do verso 4. É 11 horas, tá? Ok. Versículo 4 e versículo 5. 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele, ou todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Irmã, eu acho que a irmã está no Evangelho de João. É em 1 João. Eu percebi pela divisão da Bíblia. Se tinha muitas páginas ali, eu digo, olha, ela não deve estar na carta de João. Está lá no finalzinho, perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Pronto. Então vamos lá. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Nos alimenta de tal maneira que venhamos a discerni-la e aplicá-la plena e cabalmente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Eu estava meditando sobre essa palavra, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. João está dizendo que só é possível vencer o mundo se nós formos nascidos de Deus. Não é possível vencer o mundo se nós não nascermos de Deus. O que ele está dizendo para nós é que isso é uma condição, é um pré-requisito, é uma necessidade. Para vencer o mundo é necessário ser nascido de Deus, porque aquele que é nascido de Deus, e somente aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Eu estava me lembrando de uma situação bem interessante, bem inusitada, que aconteceu há alguns anos. Observe o que o texto diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Certo? Muito bem. A história é a seguinte: eu tinha uma colega de colégio quando eu estava ainda no ensino fundamental, o que não faz muito tempo. Nós estudamos juntos na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série, na 8ª série. Nós éramos muito amigos, muito próximos. Gostava muito dela, éramos como se fôssemos irmãos. Quando chegamos no ensino médio, ela foi para um colégio, eu fui para outro colégio, a gente perdeu o contato desde então. E nunca mais nos vimos, nem nos falamos, enfim. Aí cada um seguiu a sua vida, a sua história. Ela casou, eu me casei, geramos filhos, etc. E aí eu fui matricular minha filha num colégio, aquele colégio lá do Resgate, Colégio do Resgate. E eu não fazia a menor ideia que essa minha amiga, ela era professora nessa escola. Ela se tornou professora nessa escola. E Larissa foi estudar exatamente na sala em que ela ensina. Quando ela viu Larissa na sala, essa colega, minha colega, olhou para Larissa e disse: você só pode ser filha de Irã. Impressionante, né? Ou seja, ela olhou para Larissa e me enxergou. O texto está dizendo: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que ele está dizendo é que o mundo precisa olhar para você e enxergar Deus. O mundo precisa olhar para você e enxergar aquele que te gerou. Porque você carrega os traços identitários de quem te gerou. E é isso que torna você diferente. É isso que faz de você um vencedor. É por isso que você vence o mundo, porque você é diferente. E você é diferente porque você carrega os traços identitários do seu Pai. Eu me sinto à vontade aqui para falar essa história, porque a pastora Cláudia não está aqui.
Porque ela diz: não é possível, eu carreguei 9 meses e sai a cara do pai. Aí eu brinco assim com ela, né? Que eu digo: meu amor, não se preocupe. Ela também puxou você. Ela disse: no quê? Aí eu digo: o dedinho do pé esquerdo dela é parecido com o seu. Então, nós carregamos a marca de Cristo, nós carregamos os traços de Cristo, e é isso que nos torna vencedores no mundo. Quando João fala do mundo, ele está falando do sistema, ele está falando do cosmos. No grego, cosmos quer dizer um sistema que tem como característica o pecado, a iniquidade, a corrupção, a guerra, a violência, tudo aquilo que é característico de um mundo caído, de um mundo destituído da presença de Deus. É contra este mundo que nós lutamos, é contra este padrão baixo, esse padrão inferior que nós lutamos. É disso que João está falando, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence esse padrão, porque ele carrega um outro padrão, ele carrega uma outra bandeira, ele está debaixo de uma outra constituição, uma constituição que não vem daqui do mundo, ela vem de lá do céu. Essa história começa lá atrás, quando Deus criou todas as coisas. Deus preparou tudo para o homem. A Bíblia diz que a terra, antes da criação, ela possuía 3 características. Está lá em Gênesis, capítulo de número 1. A terra era sem forma, a terra era vazia e havia trevas sobre a face das águas. 3 características da terra. Sem Deus, antes da criação, ela era vazia. Esse culto é de EBD? É de EBD? Também é escola, né? Então estamos em aula. Estamos em aula. Pronto, o professor está aqui. Ó, imagina que tem um quadro aqui. Estou escrevendo no quadro as 3 características da terra. Primeiro, a terra era sem forma. A segunda característica, a terra era. A terceira característica, a terra estava em. Pronto. Sem forma, vazia e em trevas. 3 características. Este é um mundo sem Deus. Este é o homem sem Deus. A vida do homem sem Deus tem essas mesmas características. Não tem forma, é uma vida vazia e cheia de trevas. Não é impressionante? Aí o que acontece? Deus, Ele decide, Ele delibera criar. E Ele vai começar a criar essa terra, Ele vai começar a dar forma, porque a terra era sem. Então Deus começa a dar forma. Ele fez isso na minha vida e na sua vida. Antes as nossas vidas eram sem forma. Deus começa a formatar as nossas vidas. Ele dá forma. A terra era vazia. A nossa vida sem Deus era vazia, sem sentido, sem propósito,
sem razão de existência. Então ele vem para preencher esse vazio que estava na minha e na sua alma. Ele veio preencher com a presença dele, porque a presença dele é fonte geradora de vida. E a terceira característica é que a terra estava em trevas. A vida do homem caído, destituído da presença de Deus, é uma vida mergulhada nas trevas. Pronto. Agora, olha que coisa interessante. Qual é a primeira coisa que Deus introduz no mundo? Você sabe qual foi? A primeira coisa é que Ele é o Deus, a Trindade está ali operando. Qual foi a primeira coisa que Ele introduziu no mundo? A luz. Ele disse: haja. Quando Deus diz haja luz, olha que coisa maravilhosa. O primeiro som introduzido no mundo foi a voz de Deus. Ela rompeu com o silêncio. A voz de Deus rompe com o silêncio. Olha o link. João Batista. Voz do que clama, rompeu com o silêncio de 400 anos. Oh, glória! Vocês têm... meu Deus, faltam 50 minutos ainda. Eu ainda estou em Gênesis. A gente vai até Apocalipse. Não sei como é que vai dar para encaixar isso aqui nos 50 minutos. Então, Deus, Ele introduz a primeira coisa manifestada no mundo foi a voz de Deus. A voz de Deus quebra cadeias, quebra vazios, quebra tudo. E a voz dele, ela veio na forma de uma ordem, de um imperativo. E esse primeiro imperativo foi: haja luz. Haja luz. Porque o mundo estava em trevas. Por isso que introduz primeiro a luz. Agora me diz uma coisa. Como é que a luz foi introduzida no mundo? Porque está escrito lá: haja luz. Se o sol, a lua, as estrelas, os satélites, os cometas só foram criados no quarto dia, como é que a luz estava lá no primeiro? Quando você estiver lendo o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver lá. Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas a criação dos astros, dos lumiares, só foi no quarto dia. Que luz é essa? Quando Deus disse haja luz, o que Ele trouxe à existência, o que Ele presentificou, foi a luz da sua própria glória. Foi a primeira coisa que invadiu o mundo. Foi a luz de Deus, a manifestação da sua glória, porque a presença dele emana luz. Então a luz foi a base para a criação de todas as outras coisas. Porque sem luz não há vida. Sem luz não há vida. Eu tenho que ficar aqui porque está filmando, né? Que eu estou com vontade de movimentar. Mas tranquilo. Então, sem luz não há vida. Sem luz não há vida. A vida só é possibilitada por causa da luz.
Ah, que coisa maravilhosa! Deus está preparando todo o cenário, todo o ambiente para a chegada do homem. E a primeira providência dele é dissipar a sua glória no mundo. Quando ele dissipa a sua glória, ele bane as trevas. Porque onde a presença dele chega, as trevas saem correndo. Você tem 3 características da terra antes da criação: sem forma, vazia, em trevas. Aí vem a Trindade e preenche todo esse espaço, desfaz todo esse vazio, todas as trevas e toda desformidade. Por isso que ele é o Deus trino, e por isso que nós somos também tricotômicos: espírito, alma e corpo. Agora observe o detalhe. Por que a luz foi criada primeiro? Para possibilitar a vida. Porque sem luz não pode existir vida. E isso tem a ver, sabe com o quê? Com o ar que nós respiramos. Tem a ver com o ar que nós respiramos. Você sabe de onde vem a maior parte do oxigênio que a gente respira? Do mar. No mar existem microalgas chamadas de plânctons. Quando a incidência da luz, ela atinge essas microalgas, que são responsáveis por 70% de todo o oxigênio que nós respiramos, ela faz com que estas algas promova uma reação chamada de fotossíntese. E a fotossíntese libera oxigênio. E ao liberar oxigênio, possibilita a respiração. Então, primeiro Deus cria um ambiente necessário, com todas as condições para o homem sobreviver. Ele está preparando para a chegada do homem. Assim como um pai e uma mãe para a chegada do bebê, não prepara lá o quarto, o berço, vai decorando, vai enfeitando. É isso que Deus está fazendo para a chegada do homem. Ele está preparando o berço. Ele está preparando um jardim. Eu chamo, pastora Ana, um jardim do Éden de puxadinho do céu. O que Deus fez? Eu vou fazer um puxadinho aqui na terra. Ele estende o céu até a terra e chama esse lugar de jardim do Éden. O que é o jardim do Éden? A extensão do céu. Não havia dicotomia, diferença, divergência entre céu e terra. Por isso que Deus transitava livremente céu e terra, porque Ele vinha para conversar com o homem. Irã, mas você disse que você ia falar sobre o Espírito Santo. Já não estamos? Porque a Bíblia vai dizer que ele estava ali em movimento. Não está escrito isso? Está ou não está? E o Espírito se movia, porque se ele não se move, não gera vida. Toda vida é gerada pelo movimento do Espírito. E o Espírito se movia. A impressão que nós temos quando nós lemos essa passagem é que o Espírito Santo ele está meio que passeando sobre a terra. Não é essa a impressão que a gente tem? Ele está se movendo, mas na verdade não é exatamente isso. No hebraico,
essa palavra movimento, ela está ligada a poder. Um movimento que libera poder. Ou seja, não é que ele está passeando sobre a terra, ele está executando um movimento que está liberando poder. E ele está criando todas as coisas. Porque sem movimento não há milagre. Isso é uma chave. Sem movimento não há milagre. Por quê? Porque o milagre é o resultado do encontro da sua fé com a graça de Deus. A graça vem do alto, de Deus. A fé vem de baixo, do homem. Quando graça e fé se encontram, geram o milagre. Ou seja, milagre é o resultado do encontro da graça com a fé. Sem movimento não há milagre. Isso aqui eu quero que vocês guardem assim, com muito carinho, na memória de vocês. Sem movimento. Pronto. Irã, me dá um exemplo na Bíblia que possa me ajudar a entender melhor essa afirmação que você fez. Pronto. Nós só temos o Evangelho todo para isso. Vamos lá, vamos pegar um? Eu sou apaixonado por... Eu sou um vira-folha da Bíblia. O que é um vira-folha? Cada dia eu digo que eu sou apaixonado por uma porção dela. Vocês lembram do milagre que Jesus operou quando ele curou os 10 leprosos? Lembram? Que 10 leprosos estavam lá, numa vila, excluídos, separados. Aí o texto vai dizer o seguinte, que Jesus estava entrando no vilarejo. E os leprosos estavam saindo. Ah, que coisa! Jesus estava entrando. E os leprosos estavam... Se um está entrando e o outro está saindo, vai ocorrer um... Tá, vamos reformular. Eles estão em movimento. Mas imagina, vou fazer aqui, ó. Eu estou saindo. Você está entrando. O que é que vai acontecer? Um encontro. Jesus está entrando e você está saindo. Logo, vocês vão se encontrar. Para ver o encontro, é necessário que haja um movimento. Porque Jesus, ele está entrando, ele está vindo, mas é necessário que você esteja saindo desse lugar. Jesus está aqui, mas ele quer saber o seguinte: você quer sair? Eu estou entrando, mas para que haja um encontro é necessário que você queira sair desse vilarejo adoecedor. É o vilarejo dos leprosos. Um espaço confinado que limita a sua vida e que faz de você uma vítima. Você quer sair desse lugar? Você quer sair dessa condição? Você precisa entrar em movimento. Porque tudo aquilo que está parado, está morto. Água parada se decompõe. Água em movimento gera vida. Água parada gera pântano. Então, quando você começa a se colocar em movimento, você está startando o milagre. Por movimento, esse movimento eu chamo de fé.
O que é fé? Diga, fé é ação. Fé é atitude. Fé é movimento. Se não tem movimento, se não tem ação, se não tem atitude, não é fé. É crença. Há uma diferença entre crença e fé. Eu creio que Deus pode. Ok. Você está agindo com esse entendimento, você está se movendo com essa convicção, você está assumindo um comportamento que aponte para aquilo que você crê. Na prática, você está transformando a sua crença em fé, porque fé é exatamente isso, a materialização da crença, a manifestação da crença na ação, na atitude, na prática. Do contrário, é apenas a crença, ok, é o ponto de partida, mas essa crença precisa assumir uma forma. Quando ela assume uma forma, ela se torna fé. Então não existe fé estática. Toda fé, ela demanda movimento. Toda fé demanda movimento. Então, os leprosos estavam saindo e Jesus estava entrando. Logo eles teriam um encontro transformador. Porque todo aquele que tem um encontro com Cristo muda. É impossível ter um encontro com Ele e continuar do mesmo jeito. Não tem como. O encontro com Ele é um encontro transformador. Mas é necessário que você exerça fé. Fé é ação, fé é movimento. E aí quando eles encontraram com Jesus, eles eram leprosos. Eles deveriam gritar: leproso, leproso, leproso. Era o que dizia a lei. Porque o leproso, ele tinha que alertar o outro sobre a sua condição, para evitar o contágio. Então estava na lei, você tem que gritar leproso. Mas eles não gritaram leproso, leproso, leproso. Sabe o que foi que eles disseram? Eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Mas não era para ele ter gritado leproso. Por que eles gritaram Jesus, tem misericórdia de nós? Porque quando eles gritam leproso, 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 eles falam da condição deles. Mas quando eles gritam Jesus, eles apontam para aquele que tem poder para mudar a condição deles. Eles apelam para a graça e não para a lei. Porque Jesus, ele presentifica a graça. Observe, os leprosos exerceram fé. Jesus traz a graça. Fé e graça se encontrando, o resultado não é outro senão o milagre. Aí Jesus diz uma coisa absurda, irmãos. Jesus olha para eles, 10 leprosos. 10 leprosos. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vão e se apresentem ao sacerdote. Irmãos, se eu estivesse ali, no lugar daqueles leprosos, sabe o que eu ia dizer para Jesus? Eu ia dizer assim: Jesus, eu acho que você não está entendendo. Você está mandando a gente se apresentar ao sacerdote, mas nós somos leprosos. Está vendo? Não faz sentido. O que eu vou fazer lá diante do sacerdote se eu sou leproso? O sacerdote vai dizer para mim: sai daqui, seu leproso lazarento.
ia dizer isso. Porque Jesus não disse, vocês estão curados. Jesus disse, vá e se apresente ao sacerdote. Foi isso que Jesus disse. O mais impressionante, sabe o que é? É que eles foram. Eu teria questionado muito. Eu disse, mas Senhor Jesus, você não está vendo, não está percebendo. Jesus, deixa eu te contar. A lepra é uma doença complicada. Traz uma série de problemas. Mas eles foram sem questionar, porque eles fizeram aquilo que Pedro fez na pesca maravilhosa, porque Pedro tinha tentado pescar a noite toda e não tinha conseguido nada, e ele já estava limpando as redes, e Jesus disse, olha, entrem no barco, peguem a rede, vá a mar alto, ou seja, vai lá no fundo e lança a rede de novo. Se eu estivesse lá, no lugar de Pedro, eu ia dizer, Jesus, você não está entendendo. Eu já pesquei a noite toda, não tinha nada, não tem peixe lá. Mas Pedro, ele foi mais espiritual do que eu seria, e ele disse, Senhor, pela lógica, pela racionalidade humana, eu sei que não tem nada lá. Mas eu não vou pela minha racionalidade, eu não vou pela minha capacitação, eu não vou pela minha força, eu vou debaixo dessa palavra que você acabou de liberar. Porque a sua palavra tem poder. Eu estou tutelado por esse poder que o Senhor acabou de liberar. Eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que algo extraordinário vai acontecer. Não tem, mas vai passar a ter, porque Ele traz à existência aquilo que não existe. Isso é fé, é se colocar em movimento antes das coisas acontecerem, porque é essa fé que promove o acontecimento das coisas. A gente espera acontecer para a gente crer, ao invés da gente crer, agir pela fé para fazer acontecer. Então aqueles 10 leprosos foram juntinhos no caminho, todos leprosos, e foram. Você é leproso, eu sou leproso, ele é leproso, vamos. Ele mandou se apresentar estamos indo. Por quê? Não sei. O que é que vai acontecer? Não sei. Quando você entrega nas mãos do Senhor, crendo que Ele tem o controle sobre todas as coisas, você descansa nele. Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo mudança, mas eu sei que meu Redentor vive. Eu estou debaixo de uma promessa, eu estou debaixo do poder que Ele liberou. É dessa forma que eu caminho. Eu não me guio por vistas, eu me guio pela fé, e a fé me faz enxergar aquilo que inexiste ainda. A fé me faz enxergar aquilo que ainda não existe. Porque todas as coisas passaram a existir a partir daquilo que não é visível. O mundo espiritual é invisível. O mundo natural é visível. O mundo espiritual gerou o mundo natural. Ou seja, tudo aquilo que se vê veio daquilo que não se vê. Por que eu sou apaixonado por esse milagre dos 10 leprosos? Porque ele contraria absurdamente toda a lógica. E eu não vou entrar aqui nem no aspecto social, porque eu só tenho 30 minutos. O que acontece?
Gravem bem isso que eu vou dizer para vocês. O milagre está no caminho. Vou repetir. O milagre está no caminho. Se o milagre está no caminho, o que nós estamos fazendo parado? Vou dar uma sacudida em vocês. O milagre está no caminho. Por que você está parado? Fé é sem movimento não tem. Os leprosos se colocaram em movimento pela fé. Porque fé é ação, fé é atitude, fé é movimento. Então eles foram no caminho. Quando eles saíram, eles ainda estavam leprosos. Eles estavam declarando: nós vamos debaixo dessa palavra que o Senhor liberou, mesmo não fazendo nenhum sentido para nós. Aí o texto vai dizer que no caminho eles ficaram curados, limpos. A cura estava no caminho. E a gente insiste em ficar parado. A gente quer que Deus primeiro cure para a gente caminhar. E Deus está dizendo: caminhe que eu vou te curar. Não inverte a ordem das coisas. Porque o mundo espiritual, o reino de Deus não segue a lógica da terra, não segue o padrão da terra. É outra constituição. E você tem que discerni-la espiritualmente. E aí todos se viram curados. Todos se viram curados. E o que aconteceu depois disso? Um voltou para agradecer. E esse que voltou era Quer dizer, o judeu odeia leproso. O judeu odeia o samaritano. Imagine o samaritano leproso. Último dos últimos, dos últimos, dos últimos. E aí ele volta. Por que ele voltou? Por que esse samaritano voltou? Você sabe dizer? Ele voltou dando graças. Voltou para agradecer ao Senhor. E caiu com o rosto em terra. Mas a ordem de Jesus foi que ele fosse se apresentar ao sacerdote. Entenderam? Somente esse leproso, esse ex-leproso, percebeu que Jesus é o verdadeiro sacerdote. Então ele cumpre aquilo que Jesus determinou. Foi e se apresentou para o sacerdote. Quem era o sacerdote? Jesus. Tu és o sacerdote. E não é um sacerdócio daqui, terreno. É um sacerdócio celestial. Por isso eu vou me prostrar aos teus pés. Porque ele é o sacerdote dos sacerdotes. Somente ele reconheceu o sacerdócio real de Cristo. E aí Jesus diz: vá. E olhe que detalhe. Jesus não diz assim: a tua fé te curou. Jesus diz: vá, a tua fé te salvou. Está para além da cura. Movimento é a característica do Espírito Santo, porque é Ele que nos coloca em movimento. Tudo que diz respeito ao movimento é gerado pelo Espírito. Irã,
Esmiuça mais isso. Esmiuço? Vamos voltar lá para o início? Vamos. Para a origem das coisas? Vamos. Deus fez o homem do pó da terra. Não é isso? Eu digo assim, nós somos a única criatura híbrida criada por Deus. Quem não sabe o que quer dizer híbrido, levanta a mão que eu explico. Pronto. Vamos lá. Híbrido. A nossa língua portuguesa é uma língua híbrida. O hibridismo é a junção de substâncias distintas, gerando uma nova substância, gerando uma outra substância. A nossa língua, ela é o resultado da junção do dialeto africano, indígena e do português. Pois é. Então, a junção desses três idiomas formatou, gerou a nossa língua portuguesa. Ou seja, a língua portuguesa é o resultado de mais de uma língua. Ou seja, quando duas substâncias diferentes se unem, formando uma terceira, a gente chama isso de hibridismo. O homem é a única criação híbrida do mundo, porque no homem duas naturezas se fundem. Uma de dimensão material, porque nós somos formados do pó da terra. Dimensão natural. Deus formou um molde e está aqui o boneco. Depois o que foi que ele fez? Ele para diante desse boneco que ele formou e faz o quê? Sopra. Ele soprou o quê? Isso. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Alma vivente, alma vem de ânima, movimento. Ele passou a ter movimento, porque antes do sopro ele era inanimado, estático, parado, sem vida. Então, o sopro que saiu de dentro da boca de Deus gerou vida e fundiu no homem duas dimensões, a natural e a espiritual, porque nós saímos de dentro da boca de Deus. Por isso que Salomão, lá em Eclesiastes, ele vai dizer: o pó volta para o pó. O que é material volta para o material, porque de lá veio. E o espiritual volta para... porque veio de lá. Então nós somos a junção dessas duas dimensões. Somente o ser humano tem essa característica. Por quê? Porque Deus não soprou nos animais. Os animais foi o haja. Haja aves no céu, haja peixe no mar, haja répteis, haja isso, haja aquilo, mas o homem foi um sopro. Estão dando para acompanhar? Eu estou falando muito rápido? Está tranquilo? Eu disse para vocês, eu sei como vou começar, mas não sei como vou. Estou indo. Estou indo. Retomando aqui o nosso texto, lá 1 João, lembra que a gente leu 1 João? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quando a gente fala de nascimento, nascido de Deus, me lembra, sabe quem? Nicodemos. No capítulo 3 de João, a Bíblia vai relatar um encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, ele era um mestre da lei, conhecedor da lei. Ele conhecia os ritos, os dogmas, os mandamentos. Ele conhecia todas as tradições, mas ele não conhecia o Deus das tradições. Ele não conhecia o Deus dos mandamentos.
E quando Nicodemos ouviu falar de Jesus, a sua alma inquietou, e ele foi encontrar-se com Jesus às escondidas. E quando Jesus o viu, Jesus olhou para ele e disse: necessário vos é nascer de novo. O que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte: Nicodemos, toda essa sua lei, toda essa sua tradição, todos esses seus preceitos, todos esses seus dogmas, seus ritos, seus sacrifícios, isso de nada tem valor se você não nascer de Deus. É necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, ele não discernindo direito o que Jesus falou, ele pergunta: mas como pode ser isso? Porventura, um homem pode voltar para o ventre da sua mãe para ser gerado novamente? Olha o que uma mente carnal, a dificuldade que ela tem de discernir as coisas espirituais. Porque Nicodemos entendeu num renascimento. Mas Jesus não estava falando de renascimento. Porque falar renascimento é um equívoco, é um erro. Porque com Deus não tem essa partícula ré. A partícula ré implica em volta, implica em retorno. Jesus não estava falando de volta, não estava falando de retorno. Jesus estava falando de novo nascimento. Por isso que eu não gosto muito da palavra renascer. Não. Ah, você é um renascido. Não, não tem ré. Você nasceu de novo. Você teve um novo nascimento e não um renascimento. É daqui para frente, não tem volta, não tem recuo. Se eu falo ré, eu estou me referindo a recuo, a volta. Não tem. Não é isso que Jesus falou. Às vezes a gente pega até aquela passagem de Jeremias, olhando lá o oleiro formando o vaso do barro, não é isso? E aí aquele vaso que sai irregular, aí a gente diz que Jesus, ou Deus, que é ali representado pelo oleiro, ele está reformando aquele vaso. Ele está consertando o vaso. Não é. Não tem o ré. De maneira informal, a gente até fala, mas teologicamente não tem o ré. O oleiro não estava reformando o vaso. O texto vai dizer que ele desmancha todo e faz um novo. A massa é a mesma, mas o vaso não. Pode parecer simples, né? Faz toda a diferença. A massa é a mesma, o vaso não. Você não é um remendo. Você não é fruto de um mero conserto. Deus desmanchou e fez algo novo em você. Você é uma nova criatura. E não uma criatura reformada. Então Jesus diz para Nicodemos: olha, se você não nascer do alto, porque no grego original, o que Jesus disse foi: Nicodemos, você precisa nascer do alto. Foi traduzido por renascer. Ou nascer de novo. Mas ao pé da letra está escrito: você precisa nascer do alto. Você precisa nascer de cima. Foi isso que Jesus falou. Porque sem
novo nascimento, você não tem comunhão comigo, você não tem participação comigo, a sua vida não muda. E aí ele vai dizer, Jesus, o vento sopra, esse vento é o vento do Espírito, porque Espírito em grego quer dizer vento, sopro. É por isso que lá, quando Jesus ressuscitou, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos 3 vezes no intervalo de 40 dias. E em uma dessas vezes, Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos e disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. E sopra o Espírito. No momento em que Jesus sopra o Espírito, ele faz um ato profético que vai se cumprir no dia de Pentecostes. Porque alguns cometem o equívoco de achar que no momento em que Jesus soprou, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Não foi no momento que ele soprou. A descida do Espírito Santo aconteceu em Pentecoste. No momento que ele sopra, ele está trazendo um ato profético, como quem está ali fazendo uma promessa para os discípulos. Porque Jesus disse: quando eu for, enviarei o Consolador. Jesus ainda não tinha ido. O Consolador só pode vir quando ele for, porque é ele quem envia. Jesus então ele sopra. Aí quando você vai para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá escrito: e de repente foram vistas línguas como que de fogo repartidas, e um vento impetuoso. De onde veio esse vento? Do sopro de Jesus. Ele sopra aqui, o vento acontece lá. Eita glória! A palavra de Deus é toda... Como é que tá? Não tem nada solto não, gente. Tudo está ligado, uma coisa na outra. Então, quando Jesus diz para Nicodemos, ele fala que esse nascimento, ele só se dá através do Espírito Santo. É quando a nossa história começa. É com o Espírito Santo. E eu quero finalizar com a história de Zaqueu. Vocês conhecem a história de Zaqueu? Conhece? Está lá em Lucas, capítulo de número 19. A Bíblia diz que Jesus estava passando por Jericó, e havia nessa cidade um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano. A Bíblia vai detalhar, dizendo que, inclusive, ele era o chefe dos publicanos. Publicanos eram aquelas pessoas que se prestavam a extorquir o próprio povo e levava estes recursos para o Império Romano. O Império Romano decretava um imposto, e quem cobrava esse imposto eram os publicanos. E Zaqueu era o chefe, o líder dos cobradores de impostos. Ou seja, para o povo, Zaqueu era um traidor. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu era um homem rico, porque ele explorava o próprio povo. Zaqueu era rico, porém pobre. Zaqueu era rico, porém pobre. Ele era rico materialmente,
mas pobre espiritualmente. E Zaqueu, ele sentia esse vazio na sua alma. Ele sabia que algo estava faltando na sua vida, que as suas riquezas, suas posses, suas propriedades não podiam preencher. A terra era sem forma, a terra era vazia e a terra estava em trevas. Zaqueu preenchia os 3 requisitos. Zaqueu então entendeu que ele precisava da luz. O que é que começa a mudar o mundo? A introdução da Jesus é a luz. É o que ele vai dizer em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim jamais andará em trevas. E olha que Zaqueu pensou. Jesus, ele estava passando por Jericó. E Zaqueu sentia algo diferente naquele homem. Mesmo não conhecendo ainda, mas o Espírito já mobilizava Zaqueu na direção de Jesus. O homem rico, o homem da alta sociedade, o homem que tinha tudo do ponto de vista material, mas não tinha nada do ponto de vista espiritual. Uma vida vazia, sem forma e em trevas. Zaqueu precisava desesperadamente de Jesus. E ele sentia que se ele não aproveitasse aquela oportunidade que Jesus estava passando ali em Jericó, nunca mais ele veria Jesus. Porque Jesus estava a caminho de Jerusalém, porque estava se aproximando da Páscoa, e Jesus seria sacrificado na Páscoa. Ou seja, Zaqueu nunca mais teria outra oportunidade a não ser aquela. Só que Zaqueu, ele sabia para onde Jesus estava indo. Ele sabia qual era o caminho que Jesus estava seguindo. Ele sabia qual era a direção que Jesus estava indo. Muitos sabem o caminho, mas não entram no caminho. Ele está indo para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém. Zaqueu então, ele se coloca no caminho. Mas a Bíblia vai dizer que ele era de baixa estatura. Ele teria dificuldade porque uma multidão acompanhava Jesus. Aí o que Zaqueu fez? Subiu numa figueira, mas não era uma figueira comum. O texto diz que era uma figueira brava. Sabe o que é uma figueira brava? É uma figueira que tem espinhos. Irã, qual a relevância disso? Eu penso que, primeiro, a gente precisa entender, quando nós somos movidos pela fé, não tem barreira, não tem multidão, não tem obstáculo, não tem Golias, não tem gigante, não tem nada que nos impeça de chegar na presença de Deus. A fé transpõe, derruba, atropela qualquer coisa. A figueira brava, de alguma maneira, representava o estado espiritual de Zaqueu. Por que, Irã? Primeiro, ela era cheia de espinhos. Aquele que não foi transformado, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que não nasceu de Deus, ele é cheio de espinhos. E o que o espinho faz?
machuca, fere. Quem se aproximar, quem tocar, quem se relacionar com a figueira brava, vai se machucar, porque ela está cheia de espinhos. Você conhece alguém que parece uma figueira brava? Sai machucando todo mundo por onde passa? Cheia de espinhos. Não nasceu de Deus ainda. Porque aquele que nasce de Deus, ele muda. Ele é transformado. Então Zaqueu, ele se assemelha à própria figueira brava por causa dos espinhos e também por causa de uma outra característica. A figueira comum, ela produz um fruto, que é o figo, e o figo é doce. A figueira brava, ela também produz um fruto, só que esse fruto que ela produz não é comestível para o ser humano, porque este fruto tem uma toxina que envenena. Quem não é nascido de Deus carrega uma toxina que envenena, chamado pecado, que contamina, que corrói, que destrói. Então ele sobe nessa árvore, e quando Jesus está passando com a multidão, Jesus para e olha e identifica e chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Todo mundo chamava ele de traidor, corrupto, cobrador de impostos, subalterno de Roma. Mas Jesus não chama ninguém pelo apelido. Jesus só chama pelo nome, porque nome é identidade. Eu conheço você, Zaqueu. E o nome Zaqueu vem de Zacaio. Zacaio quer dizer puro, justo. Ai, que coisa. O nome de Zaqueu não estava correspondendo à sua identidade. O que é que Jesus faz? Corrige, conserta a sua identidade. Ainda faltam uns 30 livros, mas já deu 11 horas. Então eu vou parar por aqui, glorificando a Deus, porque toda a palavra, ela está aí, e ela se cumpriu plenamente na vida de Zaqueu, porque depois que Deus entrou naquela casa, aquela casa nunca mais foi a mesma, e a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Por isso que ele disse: se defraudei alguém, eu vou restituir, porque aquele que tem um encontro transformador com Cristo, ele muda a sua vida, ele muda a sua atitude, ele muda o seu comportamento. Ninguém que passa por ele continua da mesma forma. Se não mudou, é porque o encontro não foi com Cristo. Amém? Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês.